Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 14 de fevereiro, pós-carnaval, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, porque dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Hoje foi um dia que abriu tarde o pregão por causa do feriado, 13 horas, então a gente já sabe que em dias normais, a partir de 1 hora da tarde, o volume tende a ficar bem ruim, e juntou com hoje que já não teve a parte da manhã, então já era meio assim, preparado que não ia ser um dia interessante para abrir o gráfico. Mas apenas para passar aqui pincelando o que aconteceu. Setup das linhas dólar não deu tempo, não tinha volume, não tocou nem na linha superior nem na linha inferior. Já em relação à regra de coloração do Renko, a gente teve bastante ruído, tá? Bastante ruído. A primeira cor a gente não faz. Aí quando trocou de cor aqui seria venda, mas não tava andando. Aí trocou para compra, venda, estopou. A compra até andou alguns pontinhos, mas no geral não valia a pena, não valia mesmo. Já antes eu tinha comentado que não seria um dia interessante ficar caçando operação de setup de linhas. E o índice, a gente tem aqui Renko, vamos ver. Hoje também não seria interessante, a primeira cor foi de venda, a gente tem que esperar trocar de cor. Trocou de cor a 1h30 da tarde para compra, só que a gente tinha um cenário mais de queda pro preço, né? Então não valia a pena ficar caçando compra aqui. Também pelo gráfico de candles era um pullback de médias, então compra não seria interessante, seria estopado. A venda até chegou a andar aqui mais pontinhos. Mas só isso também, não nada mais de relevante aqui em relação ao Renko e setup das linhas. Já em relação ao gráfico de candles, e que a gente tinha aqui no gráfico de candles, gráfico temporal, 5 minutos, dólar. O macro, né? Importante ressaltar, até comentei mais cedo hoje na análise pré-mercado, que nós temos aqui o diário do dólar afunilando, né? Então a gente poderia ter uma abertura entre essas duas linhas, bem provável. A questão era a respeito do gap, né? Qual seria a magnitude do gap por causa do feriado? Ontem a bolsa aqui não funcionou e teve um dia super agitado, vou falar sobre isso depois. E vou falar porque que o gap não foi tão forte assim. Tem uma junção de fatores, mas no geral a gente teve um gapzinho de alta. Pelo jeito como fechou as médias aqui na sexta e abriu hoje, era um tipo de gap interessante de cruzamento de médias. Então, quando o preço volta até essas médias, as médias tendem a servir como um suporte para jogar o preço para cima, que foi o que aconteceu, né? Tocou nelas aqui, a junção delas acabou servindo como suporte e jogou o preço para cima. Só que aí, falando de forma mais detalhada, o primeiro candle foi um long leg doji. É interessante a gente não fazer nada em relação ao que está dentro do primeiro candle, espera sair da região do primeiro candle, depois faz alguma coisa. Média, eu tinha 80 relevante, por isso que esse tipo do gap cruzando aqui seria mais forte. Média 200 estava flat, ela já está flat já tem um tempo, mas operar em torno dela sempre muito complicado. E aí o preço faz um pullback, não vejo gatilho de compra. O candle 12 poderia ser gatilho de compra? Sinceramente não vejo, teve realmente um volume aqui, não foi notícia, simplesmente o preço explodiu para cima, pegou um pouco da liquidez aqui da máxima, mas depois também morreu, não teve nada depois dessa hora aqui. Não é gatilho, tá? Não é gatilho, está dentro do primeiro candle, poderia muito bem não ter rompido a máxima, poderia ter ficado dentro desse primeiro candle. Rompeu o máximo,
Aqui foi um rompimento falso de máxima, mas eu não vou caçar contra a tendência. Nós estamos operando médias e médias aqui está na região da 200. Não vejo o que ser feito nessa região. Faz um pullback. Gatilho. Trap zone. Para que eu vou caçar? Trap zone, sem volume, sem conseguir mexer. Doji, aqui. Um preço, um candle fecha no preço, outro abre em outro preço. Isso aqui é sinal de que não tem muito volume sendo negociado. É um dia que está indicando o equilíbrio de preço entre comprador e vendedor, que não se torna um dia atrativo. A gente gosta de mercado desequilibrado, que é aquele mercado de tendência para uma das pontas. Mercado equilibrado é lateralidade. Então não vou caçar nada aqui. 9 cruze a 20 para baixo, mas em torno aqui das médias. Outra trap zone começando a 20 com 50. Nada a ser feito, nós estamos dentro dessa primeira barra aqui de força do dia, que foi a 13, não conseguiu anular essa força. Se eu marcar a retração do dia aqui, nós temos o 61 travando o preço, e aí o 61 meio que reage, joga o preço para cima, mas fechou em torno da média 200, em torno das médias menores sem tendência, também em torno aqui da retração do dia. A gente teve um range muito curto, era de se esperar que não tivesse muito ponto, então aí 16 pontos é praticamente nada, na minha opinião. E o range do dólar, até comentei, postei nos stories ontem no Instagram, que ele está diminuindo com o tempo. Então, se a gente pudesse ver antes da pandemia, isso aqui era o normal. Isso aqui era normal, em dia comum é isso aqui. Era isso de range que nós tínhamos. Durante a pandemia, que foi de 2020 até 2022 mais ou menos, teve um volume muito grande circulando no dólar, porque muitas pessoas vieram para essa profissão, né? Para ser trader. E aí o volume aumentou, muita negociação. E era barato operar dólar antes. A margem era pouca coisa se operava com um contrato. Era tipo R$50 um contrato. Hoje não, é 150. Então você acaba limitando o acesso a operar dólar. Era muito mais fácil de você perder, mas também era muito mais fácil de você ganhar. Eu lembro que com um contratinho, eu tinha muito medo de operar dólar, tanto é que eu nem comecei pelo dólar, comecei pelo índice. Eu via, assim, brincando no simulador, como que era o dólar, eu tinha medo, que eu entrava com um contrato na volatilidade lá naquela época, 2021, um candle era 16 pontos, então em um candle de 5 minutos eu podia perder R$160 ou ganhar 160. E isso era o que eu às vezes conseguia fazer com 3 contratinhos buscando uns 300 pontos no índice. Tinha que estar com 3 contratos no índice. E ainda tinha que ter volume lá também. Então, o dólar está reduzindo muito o range. E aí, vantagem e desvantagem. A vantagem é que os stops acabam sendo mais curtos, realmente. Mas, para isso, você tem que aceitar a consequência que, para andar um para um, vai demorar uma eternidade. Se você está feliz porque o stop passa a sediar 2, 3, 4 pontos numa operação, fique sabendo que para andar também 3, 4 pontinhos, um para um seu, vai demorar uma eternidade. Então, sinto falta de movimentos. Eu sou a favor de movimentos de grandes tendências, mas tudo de forma moderada, né? Não precisa ser nada de super tendência. Mas dias assim, range assim, eu não curto, porque um candlezinho aqui, olha só 2 pontinhos, sabe? É bem chato. E fora que vários candles seguidos acabam não andando nada. Então aqui 7 pontos, 1 hora. 7 pontos, só isso. Só isso. Não, é muito sofrido. E aí o índice acaba sendo mais atrativo nessas épocas aqui. No geral, então, eu não vi nada ser feito no dólar. No gráfico branco eu não vi nenhuma sequência também. O dia ficou travado tanto é que a gente vê que quase fechou. Na verdade, onde abriu e onde fechou foi quase a mesma região. Teve uma diferença de 3 pontos só. Uma diferença aqui entre abertura e fechamento. Quase nada de movimento no dia. Já em relação ao índice, a gente teve rolar de contrato, né? Uma das coisas que prejudicou o dia de hoje. Então, se fosse olhar o contrato de antes, ia ser um gap de alta. Muita gente talvez não deve ter reparado esse detalhe. Não sabe o que é isso de rolagem, a diferença, né, de você ver série histórica sem o splits lá, né, Ctrl+J, Ctrl+K. Mas aqui o contrato mesmo, que é o novo, é esse 1J. A gente teve aqui um gap de baixa, que era esperado realmente ter um gap de baixa.
A gente teve, então, a rolagem do contrato aqui hoje, quarta-feira. Sempre o dia mais próximo do dia 15 a cada 2 meses, números meses pares. Primeiro candle a gente teve um candle de força compradora, um candle de virada compradora, na verdade. Ele não foi um candle de convicção. A gente tem um suporte macro aqui bem relevante, se for olhar aqui por trás, neste contrato. Se fosse olhar nesse contrato aqui, nós temos um suporte aqui atrás relevante. Então é importante ressaltar essa parte aqui. Não posso dar muito zoom porque esse contrato não vai puxar muito o histórico. E por isso que eu preciso abrir o Infoot. Só que aí, voltando para cá, então suporte importante, próximo de 1% de baixa. Beleza. Primeiro candle de força compradora, o LS estava ativo. Não vou caçar nem compra nem venda. Esse aqui seria mais um viés macro, mas mesmo assim o viés macro não estava fácil de entender. Do mesmo jeito que eu vou falar que seria um efeito manada, todo mundo achar que ia ser queda hoje. Com certeza essa primeira barra assustou e estopou uma galera que já vendeu na abertura, porque eu vi que no movimento durante a primeira barra do dia dos 5 minutos, a barra estava assim, ó. De repente virou tudo para cima, então deve ter assustado uma cambada aí. Se for olhar por pontos, 500 pontos, é uma barrazinha de volume, volatilidade, mas não tanto assim, igual foi ano passado. A gente teve um pullback de VWAP, mas sem gatilho aqui, acho perigoso. Se fosse pensar em dia normal, por exemplo, nós teríamos gatilho de VWAP. Pelos 5 minutos, a gente vê já a força compradora da VWAP. Então, a partir aqui do candle 4, 3 também posso ver, a partir de 1h10 da tarde já poderia caçar por candle gatilho. E aí poderia ser esse aqui, mas se eu colocasse o stop aqui embaixo, teria pego stop. Se eu colocasse aqui, o foco é 1 para 1, não é para média de 20, eu não tenho que preocupar com a 20. A gente teria 1 para 1 lá em cima, só que pelo horário, pela característica de ser um dia que abre na parte da tarde, não na parte da manhã, não vale a pena aqui, e ainda mais pós-feriado, a gente tinha que aguardar para ver como que ia reagir realmente. Até porque, curiosidade, dia como hoje, as ações abrem tudo junto, 13 horas foi tudo. E aí é normal, né, de ter essas confusões aí, esses momentos aguardando como que alguma ação vai abrir. E aí no início todas abriram próximo do 0 a 0. O que está próximo do 0 a 0 acaba que o resultado é 0, ou melhor, não anda, né? Então a gente teve um movimento travado. Fez um pullback na média de 9. Não vejo gatilho de venda nesse candle 11, o preço poderia ter ficado travado nesse rangezinho aqui. Mas acabou rompendo, testou fundo, fez aqui um pullback longe de médias, e aí a gente teve esse candle 19. Candle 19 é gatilho de venda? Vamos lá pelaquela questão de força e fraqueza, né? Já mostrando. Primeiro que a gente não tem a proximidade da média 9. Segundo que por olhar a questão de candle vendedor, por que eu vou entrar no 19 se eu não entrei no 17 e no 18? Ah, mas 17, 18 não é gatilho. Tá, mas beleza, não é gatilho. Mas por que você teve que esperar 3 vezes aqui, ou seja, 15 minutos para vender? O preço até agora não reagiu. Por que vai reagir agora? Então, demorou para reagir a força vendedora, deixou de fazer efeito. O preço bate na região de fundo, ainda média de 9 sem encostar. Encosta e dá o 24. 24 é gatilho? Pelo tipo do pullback, ele pode ser considerado um pullback de lado aqui, mas eu não acho ele muito um bom gatilho. Eu ia preferir o 26, deixa eu até ajustar aqui, um possível gatilho de venda. E aí a gente tem que marcar alguns riscos retornos aqui para baixo. 100% nós temos. O 26 poderia sim ser gatilho de venda. Vamos ver a questão do stop. Temos aqui, ok, risco retorno de 1 para 1, tanto é que só pagou 1 para 1 também. Mas pelo dia, lembrando, não vale a pena, aqui já era 3 horas da tarde. Já era para ter caído, né? Se era um dia tão forte assim de queda hoje por causa do dia de ontem, por que não caiu tanto? E aí 1% de baixa aqui travou o preço, renovou fundo, mas candles de rejeição, bate na média 20 de novo. E aí começa a confirmar para mim que começando a cair em forma de canal, ou seja, criando um tipo de tendência que não é boa, tendência que rompe fundo, mas não dá prosseguimento com tendências de pernas grandes de impulsão. Pelo contrário, impulsão e correção são muito próximas. E aí derivazinha confirmada, até desenhei, deixa eu desenhar aqui que eu esqueci de desenhar. Então, desenhando aqui, nós tínhamos essa deriva, um canal de baixa que tende a ser um padrão de reversão.
Chegou nessa região desse fundo aqui, para mim não tinha nada de confluência a não ser esse fundo mais macro desse contrato atual, que não conseguiu romper hoje, não tinha muito volume para rompimento, não tinha muita liquidez. Hoje muitas pessoas não estavam operando. O preço acaba tendo essa defesa nesse fundo, passa por cima, não dá gatilho de compra, tenta romper esse canal de baixa, volta para baixo da média de 9,20, 9,20 muito próximas uma da outra, começa aqui a fazer um fundo arredondado. A 50 chega, a 50 está em tendência, em tese era para ela reagir. Ela não reagiu de primeira e aí continuou dentro do fundo arredondado até que finalizou aqui em torno da média de... próximo, na verdade, da média 80, que a média 80 está relevante, mas em fase de tentativa do rompimento do fundo arredondado. Então, no geral, hoje também nada, não vejo nada assim tão seguro. No máximo, aqui essa região de pullback, ou 24, ou 26, eu acho melhor, com o gatilho de venda, tomando muito cuidado a questão que não estava com cara de forte tendência hoje. Já era para ter reagido, se for comparar com os anos anteriores, a primeira pernada já era bem rápido. E hoje já estava demorando demais, tanto é que a gente não via tendência que saísse realmente do primeiro candle do dia, então estava dentro desse range. Eu poderia muito bem estar operando um movimento que poderia ser rompimento falso e volta para dentro do range do primeiro candle, que foi o que aconteceu, né? Ficou em torno aqui da mínima do primeiro candle. A gente vê que não saía, não ficou muito afastado, começou a cair em forma de canal, depois voltou, então não conseguiu criar uma tendência tão forte assim. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na flow de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. A respeito do assunto mais importante do dia, por que que o gráfico, por que que o preço não teve uma tendência igual muita gente estava esperando? Hoje o índice vai derreter, vai voltar para sei lá quantos mil pontos, dólar vai voltar acima de R$5. O que aconteceu? Porque ficou travado? Deixa eu ver inclusive o preço do contrato aqui. 129.200 e o Ibov está em 127, ok. Então, rolagem é normal de ter essa diferença de preço, mas aí quando vai se aproximando o vencimento, começa a se aproximar. O que nós tínhamos? O que aconteceu? Por que todo mundo estava tendo esse pensamento pessimista para o índice? Foi por causa de ontem, não foi pela segunda, foi por causa de ontem. Porque se fosse pela segunda, seria um dia bem tranquilo. Segunda-feira foi bem tranquilo, foi um dia de alta lá fora. O EWZ também foi um movimento bem ok. Só que o problema foi ontem. Ontem, se tivesse tido pregão, com certeza seria um dia tiro, porrada e bomba. Porque teve uma notícia ontem que não agradou o mercado, que foi... Deixa eu abrir aqui. Opa, abrir anúncio. Foi a notícia da inflação, né? IPC, ou CPI, mesma coisa, dos Estados Unidos. Veio o resultado e acabou vindo bem mais do que era esperado. Então, 10h30 houve uma reação muito forte nos mercados lá fora. Aqui, se tivesse tido pregão, ia ser uma loucura, se não tivesse tido leilão durante a notícia, hein? O volume foi muito forte, a ponto que o Dow Jones, né, teve um dia de correção ontem forte, que não acontecia desde 2022, essa barra aqui. O S&P também teve uma correção ontem muito forte. Nós tivemos o nosso EWZ, que lista as ações com mais volume, também ontem, foi um dia de queda, foi essa barra aqui. Então, no geral, ontem foi um dia horrível, inclusive o VIX, que é o índice do medo, ontem teve uma baita volatilidade. E a título de curiosidade, há cerca de um mês atrás, durante a revisão, eu tinha comentado sobre um negócio que eu vi lá no Twitter, né, de uma pessoa falando que teve um operador de mercado que apostou que o VIX, o índice do medo, ele ia chegar a patamares de 17 aqui no valor, né? E aí, naquela época, um mês atrás, estava aqui nessa região, ó, bem tranquilo, estava um patamar de 12, 13, sem grandes candles. E o vencimento dessa aposta, entre aspas, estava para a data de hoje. E o que aconteceu ontem, olha isso, chegou a 17 aqui,
bateu o preço que essa pessoa estava querendo e dentro do prazo perfeito. Então, há um mês atrás eu cheguei a comentar sobre isso, estava ansiosa e esse cagão aí, sortudo, uma pessoa experiente talvez, ou informação privilegiada, acertou o movimento aqui ontem, porque ontem, olha a barra do índice do medo. Última vez que teve essa volatilidade aqui, para o campo positivo, né? A gente teve, foi dia 13 de outubro, que naquela época, em outubro, os juros estavam muito sensíveis. Então, ontem a barra foi muito volátil, chegou a ficar patamar de 30%. E 30% é algo que é impossível do nosso dólar perante o real desvalorizar. Por exemplo, vai ser um dia de queda para o dólar aqui. Não, é impossível um dia desse acontecer. O mundo inteiro, dólar explodindo e aqui não. Que lindo. O que está acontecendo aqui que não está acontecendo no mundo? Então, impossível. Ia ser um dia disparado de dólar ontem. Então, o VIX, loucura. Queria, no multiverso, ter tido a experiência de assistir o dia de ontem, mas vou me contentar aqui com o que eu tenho, né? Ontem, por causa disso também, os juros americanos subiram, porque as expectativas com essa notícia aqui foi mais uma confirmação de que os juros americanos não devem reduzir tão cedo. O Fed, né, principalmente o porta-voz principal, que é o Jeremy Powell, ele já disse em entrevista, discurso, etc., que o Fed precisa de mais confirmação de que a inflação está dentro da meta, e daí vem uma notícia dessa e mostra que não está dentro da meta. Então, as apostas de redução de juros em março, né, mês que vem, anulou. Ninguém mais praticamente acredita que vai ser mês que vem que vai reduzir. Ainda tinha esperançosos que acreditavam que ia ser um milagre que ia reduzir mês que vem. Começou a ter mais gente acreditando em maio, só que a notícia de ontem, essa aí, acabou tirando muitos esperançosos também de maio e começou a arrastar as apostas para fim de junho e estão começando a aumentar apostas para o segundo semestre do ano. E isso é muito importante porque desde o segundo semestre do ano passado, quando o Fed parou de aumentar os juros e aí se manteve na manutenção, que é manter, era aquela polêmica, até quando vai ficar nesse patamar altíssimo de juros? Não é tão alto se comparar com o nosso, mas para a economia americana é um juros altos. E a longo prazo, qualquer país com juros altos não aguenta por muito tempo. Tudo é ruim. Inflação alta e deflação também é ruim. E quando tem juros altos para controlar a inflação e não reduz a tempo, ou tem juros baixos demais, deflação e não aumenta a tempo, a gente tem problemas em ambas situações. Então tem que saber equilibrar muito bem essa balança para não pesar em um dos lados. E aí a questão que gira será que a balança dos Estados Unidos está equilibrada ou ela está pesando para um dos lados, que é a discussão? Será que vai ser soft landing ou não, né? Vai ser um pouso suave, porque os juros está tão alto que é melhor que ele venha reduzir de forma calma, porque se uma economia precisa baixar os juros de uma vez, é porque uma situação foi catastrófica, a situação não está legal e a economia está parando e precisa baixar os juros o mais rápido possível. Então tem que ser de forma controlada, sabendo muito bem o momento que tem que baixar, o momento que não tem, o momento que tem que manter, o momento que volta a aumentar. Então, por exemplo, o Copom, o nosso aqui, deu aula, né, durante a pandemia, de aumentar os juros antes de todo o resto do mundo. O Brasil já estava aumentando os juros. Então, por que já estava aumentando? Porque a balança estava pesando muito para o lado da deflação. Na verdade, naquela época era para o lado da inflação, desculpa. Inflação, os produtos estavam aumentando, a questão da oferta estava baixa para tanta demanda, e aí acabou que os produtos aumentavam. Lembrando vocês que isso tem pouco tempo, né? Parece que foi ontem. Nessa época de pandemia, o auxílio emergencial aumentou o poder de compra das pessoas, então tinha mais gastos. As pessoas estavam gastando mais. Gente que não gastava, por exemplo, uma comida, uma cesta básica de qualidade, estava tendo dinheiro para poder gastar. Esse auxílio, ele foi bom para circular, porque se não tivesse dinheiro circulando, ia ser um caos. Não foi só aqui que teve auxílio, teve em vários países que tiveram auxílio do governo. Então isso ajudou, só que vem a consequência depois, que é a questão de muita gente tendo poder de compra. Se tem muito poder de compra, às vezes a oferta não consegue
como é que fala? Manter, né, essa demanda toda. E aí começou a questão da inflação. Baixa oferta e alta demanda. Muita gente demandando por vários setores da economia. Alimentação, transporte, etc. Foi num caos. E aí começou a exigir do governo do mundo todo, aumenta os juros, porque senão o país não aguenta. Só que a questão era, deve aumentar quando? Porque tem a questão do Covid. Porque se o Covid, por exemplo, tivesse lockdown de novo, a vacina não ficasse pronta, tem que fechar tudo, fecha tudo, libera mais auxílio, reduz os juros de novo para facilitar o crédito, aí vai ficar aumenta, diminui. Não dava. Então foi no momento certo que o Banco Central aqui começou a aumentar. Desde que começou a aumentar, foi aumentando gradativamente a cada reunião, até que chegou ao patamar, acho que 2022 foi a última vez que aumentou, e desde 2022 a gente vê o Banco Central reduzindo aqui. E a cada reunião está reduzindo, assim, entende-se e pretendem-se, de acordo com a ata deles, que vai reduzir mais. Nós estamos na fase da redução, só que cada área do mundo está numa fase. Os Estados Unidos acabou, recente, eu acho que é recente, porque coisa de 7, 8 meses atrás é recente. Eles pararam de aumentar. Mas está muito recente, porque o Brasil foi um ano antes. Aqui já tinha parado de aumentar. Então, lá, agora está na fase de quando vai reduzir. O Brasil já está passando pela fase da redução, já vai fazer quase um ano. Daqui a pouco a gente já está em redução. E lá ainda nem começou a reduzir, ainda está discutindo quando que vai. Então, cada área do mundo está passando uma situação. O Japão, por exemplo, vocês terem noção, o Japão se manteve em taxa quase zero durante todos esses anos aí da pandemia, zero de juros. Tanto é que numa lista que tem sobre o retorno financeiro, que um dia atrás aí eu mostrei, se você deixar seu dinheiro guardado em renda fixa no Japão, era um dos países que menos ia trazer rendimento, você ia perder para a inflação de lá. É um país que é melhor você colocar em renda variável do que em renda fixa. E aí lá é um país que está necessitando de juros, mas eles vivem assim, com juros baixos, e não quebrou. E tá lá ainda, cheio de dívida, mas não quebrou e tá vivo lá ainda. E aí a discussão também girava em torno deles. Quando que o governo lá ia começar a aumentar juros? Parece que eles aumentaram tem um tempo aí atrás. Então, cada lugar do mundo é uma discussão, uma comparação. Nós não podemos comparar Brasil com Japão, porque são países totalmente diferentes. Mas a gente pode comparar, por exemplo, Brasil com México. México é muito igual ao Brasil em várias peculiaridades, vários assuntos, população, enfim, economia, agricultura, tecnologia. A gente não investe tanto em tecnologia, lá também não, enfim. E o Banco Central de lá está fazendo quase a mesma coisa daqui. Aumentou os juros quase junto, manteve quase junto e começou a reduzir também junto. Só que nessa última reunião que teve lá, eles não reduziram igual a gente reduziu. E aí, naquele dia eu comentei que para investidor estrangeiro, aí pesa. Você quer México ou Brasil? Brasil está em fase de redução mais acelerada do que México, por questão de diferença de um mês aí. E aí, se você pensar por investimento de renda fixa, México acaba tendo mais retorno, a depender também da inflação deles, né? Então, se for olhar apenas pelo valor nominal dos juros atual, México é mais vantajoso do que Brasil, mas tem que ver a questão dos juros real sobre a inflação, né? Que também falei sobre isso dias atrás. Enfim, então saiu essa inflação ontem, o CPI veio bem acima do esperado nos Estados Unidos, então causou um tremendo assim pânico para muitas pessoas, outros já até esperavam. Eu até comentei que meados ali do dia 15 de janeiro já comecei a desconfiar que esses juros não ia cair em março, não ia cair em maio, e já tô postando que é para segundo semestre do ano. Se não acontecer uma notícia tipo, vamos supor, payroll e inflação de junho veio muito, assim, indicando que tá muito forte os juros. Emprego vem disparado, indicando que não tem vaga de emprego criada. Muita pessoa desempregada do nada, começou assim, pânico na economia. Aí eu vou ficar um pouco preocupada, porque talvez vai ter que reduzir juros antes da hora que talvez o Fed estava pretendendo. Então é a questão
quando, né? Quando vai reduzir e se vai ser uma redução forçada por eleição, porque também segundo semestre tem eleição lá. Se vai ser forçada talvez pela economia sentindo de uma hora para outra, que isso é a pior coisa que um país pode esperar, sentir de um mês para outro, de 2 meses para outro, uma coisa que não era para sentir tão rápido assim, e os dados vierem. Por exemplo, imagina você não tem um dado confiável, um dado que te mostra que tem emprego, mas na hora que você vai ver, na real não está tendo emprego para a população. Só o papel, só é aquela frase assim, só para inglês ver. Então imagina quando o país sente depois que os dados não são reais, né? Eram outros. E acontece aí, de vez em quando, de terem dados revisados, né? Alguns dias eu estava até comentando que veio dado revisado. Saiu no mês anterior esse dado e no mês seguinte revisou o que saiu no mês anterior. Isso é muito ruim, porque é como se você não tivesse dados confiáveis. Você não pode ter um bom trabalho de redução de juros enquanto você não ter dados confiáveis. Então isso foi o que o Jerome Powell ressaltou bastante na última coletiva, que precisa ter mais dados confiáveis. Beleza. E aí, ontem, o mercado praticamente sangrou lá fora. Os índices caíram. Nós tivemos, então, índices em queda e dólar disparou, juros disparou para cima e VIX também para cima. E aí isso tende, se tivesse funcionado aqui, né, ia ser um dia de alta para dólar e queda para o índice, mas não funcionou. Como que a gente vai analisar em relação ao gap, então? O gap de hoje, a gente tinha que analisar o que aconteceu ontem e também o que estava acontecendo hoje na parte da manhã. Porque se abrisse 9 horas, era só a gente olhar o que aconteceu ontem. Aí sim a gente poderia ter um gap bem, talvez, agressivo hoje. Só que o pregão abriu 1 hora da tarde, e 1 hora da tarde já tinha passado a hora da abertura das ações dos Estados Unidos, já tinha passado o tempo dos índices europeus, alguns da Ásia também, então a gente tinha noção de como que lá fora estava hoje. Então a gente tinha que pesar também o que estava acontecendo hoje na parte da manhã. E se hoje na parte da manhã fosse um dia que estivesse sentindo os efeitos de ontem, no sentido de sangrando ainda, a gente poderia ter um gap realmente agressivo, mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, índices asiáticos, um dos principais, que é da China, a gente não tinha, porque lá está em férias, feriado, na verdade, férias não, feriado de ano novo chinês. Nós tínhamos a questão dos índices europeus que ontem sentiram forte com a notícia, hoje estavam corrigindo, estava bem, estava subindo. Os juros americanos que ontem sentiram bastante, hoje estavam em queda, isso é ótimo para ser um dia de queda para dólar. Nós tínhamos o minério de ferro em forte alta, que poderia puxar a Vale para cima, mas nós não tínhamos a China funcionando, então não ia afetar tanto assim. Petróleo estava subindo, que poderia favorecer a Petrobras. O S&P futuro estava em alta, já estava começando a corrigir, porque ontem já foi um dia de forte queda. Então hoje já estava com um gapzinho bom e subindo. E o DXY estava parado. Então, pesando, a gente via que hoje estava corrigindo boa parte do movimento de ontem. Então a gente poderia ter um gap como? A gente poderia ter um gap de baixa, sim, no índice, porque não era nenhuma situação ainda que tivesse assim, algo para mostrar que vai corrigir tudo que fez ontem. Até comentei no EWZ, quando abriu 11h30, eu estava aqui fazendo análise pré-mercado, o EWZ abriu aqui, ó, nesse gapzinho. A máxima de ontem do movimento foi aqui. E aí, era 11h45, chegou. Eu até comentei, nossa, se romper a máxima, a gente pode nem, talvez, ver um gap tão assim, uau, de queda forte. E aí, o preço fez um pullback na média de 20, aqui era média de 45, e aí deu 1 hora, abriu. Mas vejam como que o movimento da abertura, o gap aqui do EWZ, abertura de 1 hora nossa aqui, quando abriu aqui, o EWZ estava nessa região. Essa região que era próximo da abertura de ontem. Então, ou seja, a queda que a gente viu ontem aqui no EWZ, a gente não estava vendo o preço próximo da queda. Pelo contrário, estava mais próximo da máxima do dia de ontem do que do fundo. Porque se estivesse aqui, o preço aqui nessa região hoje, aí sim ia ser um dia de gap forte. Mas não, estava aqui. E aí foi um dia bem tranquilo. Não foi um dia assim, todo mundo, vai cair, vai cair. Tem que analisar essa questão do viés macro. E outra, é muito difícil do preço fazer certas tendências confiáveis quando a manada toda, ainda mais a sardinhada,
tá para um lado, porque eu não tenho contato de trader de banco institucional, de mesa grande, para falar assim, o que vocês estão pensando aí, vocês grandões por trás? O que eu tenho de contato são vocês que me acompanham, nós, pessoas físicas, CPF. E aí, se eu tenho contato, meu vínculo, meu círculo de pessoas que eu acompanho são pessoas físicas, então é um raciocínio de efeito manada. E aí que eu tenho que pensar 2 vezes antes de, por exemplo, seguir esse raciocínio. E o que todo mundo tá falando nos grupos hoje era sangue, sangue, sangue. WZ ontem caiu quase 3%. Hoje vai ser índice chegando a 120 mil pontos. Hoje vai ser 4% de queda. Vale e Petro despencando. Tem que tomar cuidado e ser equilibrado nessas horas. Não tem que analisar caso a caso. Não é só abrir o gráfico, vou vender só porque eu vi essas notícias falando que lá fora foi tenso. É efeito manada. Todo mundo tá numa direção. Como que o preço cai se todo mundo tá numa direção? Ainda mais a sardinhada, né? Enfim, sobre isso, beleza. Eu tinha que ressaltar isso de hoje, né? Agora de amanhã. E que a gente tem amanhã? Espera aí. Hoje não teve notícia relevante, tá? Só uma informação aqui. Amanhã nós já temos zona do euro, principalmente em Inglaterra. Notícia importante, tem antes do pregão, mas o gap já vai precificar. Amanhã vai girar em torno aqui de 10,5. Não é uma notícia que tende a criar tanta volatilidade assim. 10,5, 10,5. Então tem bastante coisa 10,5, mas nada de grande volatilidade. Espero que não. É o normal. E depois nada mais aqui. Sexta-feira que tem outra notícia relevante. Mas, graficamente falando, eu acho que amanhã que vai reagir, né? Hoje, sinceramente, o movimento foi meio nulo. Não vejo muito o que falar de hoje. Foi um dia de queda pro índice? Foi, precificou boa parte do que fez ontem, mas eu acho que o volume mesmo, assim, que a gente vai ver vai ser amanhã. Foi rolar de contrato, tem essa questão, juntou rolar de contrato, volta do feriado. Eu acho que teve vencimento de opções hoje também. Nem sei qual opção, acho que foi opções sobre Ibov. Nossa, um tanto de coisa. Então, baixo volume, abriu 1h da tarde, pouca hora de pregão. Então, para mim, o movimento hoje foi zero. Não vou nem considerar o que pode acontecer amanhã. Vamos ver como que vai ser a abertura aos poucos, de forma gradativa, volume amanhã, como que vai vir um fluxo, né? Então, esperar, ver o gráfico reagindo aos pouquinhos, sem precipitar o que pode acontecer, porque ainda na análise macro a gente tem regiões relevantes aqui. E lembrando que nós temos só 3 pregões nessa semana. E aí só um comentário, o dólar continua dentro dessas 2 LTs afunilando, é o que eu preciso ressaltar do macro. O dólar está nesse afunilamento para cima, então é para cima pelo diário, mas é um para cima que já está fraca a tendência, porque se eu olhar aqui, deixa eu desenhar, tendênciazinha e já está ficando cada vez mais fraca, mas está afunilando aqui, vamos ver qual direção que vai pegar. Depois, em relação aos 60 minutos, eu nem vou falar muito porque o diário hoje foi um inside candle. Olha essa barrazinha aqui, gap de alta dentro da barra de sexta. Nossa, péssimo analisar essas barras aqui. Então, vou fingir que hoje nem aconteceu, vou fingir nada. Aqui em relação às médias, o que a gente tem? A LT, né, que está próximo. Essa LT aqui, recomendo que vocês tenham. E deixa eu ver se eu marco alguma LT de topo. Não sei, não. Ainda não tem muito toque aqui não. Hoje pode ser que esteja com cara de ombro, cabeça, ombro invertido. Então ombro aqui, cabeça aqui, segundo ombro aqui. Ao mesmo tempo parece a troca de polaridade de um fundo duplo. Como assim? Teve um fundo duplo aqui, troca de polaridade aqui. E tá subindo, mas também pode ser um movimento que vá lá testar esse fundo de novo, porque falando no macro, né, tendência de alta tá quebrando. Que mais? Basicamente isso aqui. Já o índice, por ter rolado de contrato, fica difícil de analisar, porque teve gap de alta, se for olhar com a série histórica. Mas, deixa eu ver aqui, desativando Ctrl J, Ctrl K, a gente tem essa região desse fundo, ó, o suporte. Que aí desativando Ctrl J, Ctrl K é essa região aqui. Mas depois o input vai voltando ao normal. Mas lembrando, o índice... Pera aí. Opa.
O índice, ele tem uma visão, tá com uma visão mais forte de queda. Uma visão mais forte aqui de queda, ombro, cabeça, ombro. E essa linha que hoje o índice testou é a região relevante, tá? Então, pelo contrato atual, é essa regiãozinha aqui que fechou próximo dela. Se torna uma região bem interessante de venda, de pré-tendência, mas por ter essa questão de rolar de contrato, não sei se vai romper aqui de primeira. Então, aguardar. Tenham essa região marcada aqui, tenham. E acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Deixa eu ver aqui, tudo certo o calendário. Índices ok. O EWZ também é importante a gente ver como que vai ser a reação amanhã, porque o EWZ tá fazendo a mesma coisa que o índice, o IBOV. Pera aí. O EWZ, então, fazendo o mesmo movimento que o índice, região de suportezinho aqui. Então, isso que eu tinha que ressaltar e bora ver amanhã como que vai ser o dia.